Então vamos poder retomar os nossos discipulados todos os sábados. E quero lembrá-los, nós vamos seguir com os discipulados no sábado e na segunda-feira nós vamos ter a reunião do nosso altar. Então, sempre vamos ter 2 reuniões por semana, no sábado e na segunda. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar a nossa comunhão agora, o nosso discipulado, e o tema de hoje está relacionado com a palavra que nós recebemos hoje do profeta Elias. Então, eu vou fazer um resumo de mais ou menos 35 minutos. É um tema que precisaria de pelo menos 3 horas para falarmos. Mas, por favor, preste muita atenção. Vai mostrar para nós o reino. Por exemplo, quando terminar esta era, vamos dizer que o arrebatamento acontece hoje. Então, a Terra, ela vai ter apenas mais 1007 anos. São 7 anos da última semana de Daniel, a metade da semana tribulação e a outra metade grande tribulação. É um tempo que nós não podemos estar na Terra. E depois nós vamos ter 1000 anos, que é o reino milenar. Então, a Terra, depois dos 1000 anos, essa Terra que nós a conhecemos, ela vai se tornar o lago de fogo e enxofre. Então, acabou tudo. Não vai ter mais árvores, não vai ter mais o mar, não vai ter mais oxigênio, essa atmosfera. A Terra vai se tornar um lugar de fogo e enxofre. Toda essa Terra que você está vendo hoje, ela está mudando. Essa Terra, por causa do pecado, ela está com os seus dias contados. Então, a partir do arrebatamento, a Terra só vai ter mais 1007 anos. Agora, aqueles que amam essa Terra, que colocam a sua esperança nessa Terra, aqueles que apreciam essa Terra, eles terminam passando toda a eternidade no lago de fogo, que vai ser nessa Terra. Exatamente aonde nós moramos. Esse lugar vai desaparecer tudo depois dos 1000 anos. E vai ser apenas fogo e enxofre. Por toda a eternidade. A Terra vai ser como uma prisão universal, onde todas as almas, a partir de Adão até o último, vai estar sem Deus por toda a eternidade. Aqueles que amaram esse mundo vão ficar aqui. Aqueles que pecaram nesse mundo e não buscaram arrependimento vão ficar aqui. E é muito interessante saber que no lago de fogo não existe amigos. Todos estão em profundo tormento. O profeta viu esse lugar. Ele disse: quando as pessoas abrem a boca para gritar, o fogo entra e queima as suas partes interiores. É mais dor quando se abre a boca para gritar do que quando está com a boca fechada sendo queimado, torturado. Não existe uma cama, não existe um momento, eu vou ficar aqui e depois eu vou sair, vou ficar apenas 1 ano. Ou não existe um tempo para descansar, ou um tempo para comer, ou um tempo para beber água. Não existe isso lá. Não existe dia e não existe noite.
A terra vai se tornar exatamente um lugar sem Deus. Por isso que fala que o lago de fogo é a segunda morte. Isso é muito assustador. Então, hoje, eu quero falar sobre o reino de Deus, que vai acontecer 1000 anos depois desses 7 anos que está à nossa frente, essa última semana da profecia de Daniel. Então vai ser estabelecido o reino na terra. Cristo vai governar a terra por 1000 anos. O próprio Cristo, o Filho de Deus, o descendente de Davi, ele vai governar a terra por 1000 anos. Mas ele não vai governar sozinho. Todos os santos, justos, todos aqueles que hoje estão abrindo mão do pecado, estão tomando uma posição para viver uma vida santa e justa, eles serão recompensados. O Senhor vai recompensá-los. E eles vão governar toda a terra juntamente com Cristo. Durante os 1000 anos, eles moram no céu, mas eles trabalham na terra. O seu escritório vai estar nos céus, mas eles trabalham na terra. Eles vão estar governando com Cristo aqui, com um corpo glorificado. Já não há mais preocupação. Em segundos, eles estão nos céus. Em segundo, eles vão estar na terra. Não tem preocupação mais de transporte. Não tem preocupação mais com a morte. Não tem preocupação mais com comidas, com enfermidades. Naquele lugar, não há hospitais. Naquele lugar, não há cemitérios. Naquele lugar, não há advogados. Naquele lugar há vida, vida e vida. Por isso vale a pena nós nos esforçarmos. A você que está conosco na sala do Zoom e nas outras redes sociais. Isso não é brincadeira. Não tome como garantido de que você já alcançou. Agora, o momento é de arrependimento. Nós temos o nosso caráter, nós temos a nossa conduta, e nós sabemos que esses itens, o caráter é a nossa pessoa, e a conduta, ela está relacionada com o nosso viver. Alguns têm uma conduta moral muito baixa. Uma conduta moral cheia de pornografia, cheias de mentiras, cheias de coisas malignas. Então, essas pessoas não vão poder entrar no reino. Mas você que está me ouvindo, nós temos tudo para entrar. A grande promessa de Deus que está à nossa frente, a primeira promessa que vai acontecer agora é o arrebatamento. O arrebatamento é o primeiro item que vai acontecer. Alguns podem dizer, não, vai ser a construção do templo dos judeus. Outros vão dizer, tem que ser as 12 tribos de Israel chegar a Israel. Outros vão dizer, não, o anticristo tem que se levantar primeiro. Mas eu quero te falar que nenhuma dessas profecias, elas antecedem o arrebatamento. O arrebatamento é a primeira profecia que vai acontecer. A qualquer momento. Por isso eu exorto a vocês, deixe todo o pecado. Viva uma vida santa. O céu é para esses que estão se esforçando hoje.
Vale a pena. O Espírito Santo está nos ajudando. Deus Pai está nos ajudando. Jesus Cristo está nos ajudando. Nós podemos vencer toda a conduta moral caída que está em nós. Podemos vencer o velho homem. Podemos vencer a carne. Nós podemos vencer o mundo. Podemos vencer Satanás. Os céus estão orando por nós. O Senhor está clamando por nós. Está orando por nós. Nós temos que decidir ser santos. Nós vamos continuar nesse caminho. Um caminho sério. Uma meta definida. Eu quero entrar no céu. Eu não vou negociar minha eternidade com nada. Se você seguir com seriedade, você vai governar os 1000 anos com Cristo. Oh, isso é um galardão. Os 1000 anos, aí está o galardão, a recompensa, a herança. Por um lado, os 1000 anos é um lugar. Por outro, os 1000 anos é o próprio Cristo. Cristo como reino. Cristo como rei. Oh, que Cristo maravilhoso. Cristo, ele é tudo em todos. Então, quando nós falamos do reino, nós estamos falando de um lugar, mas também estamos falando de uma pessoa. Aonde está Cristo, está o reino. Então, os 1000 anos é o reino de Cristo, mas também é o lugar, é essa pessoa maravilhosa. Quando nós entramos nessa pessoa, você se lembra? Um dia você recebeu a Jesus, de todo o seu coração, e Cristo entrou dentro de você. Mas quando você se batizou, você entrou dentro de Cristo. Você entrou para dentro do corpo de Cristo. Agora você está em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, nova criação é. Aí está o reino. Aonde está Cristo, aí está o seu reino. Por isso que, o que é a vida da igreja? A vida da igreja não é uma religião, mas é um viver. É um viver Cristo todo o tempo. É um andar Cristo todo o tempo. É um respirar Cristo todo o tempo. A nossa pessoa desaparece. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Cristo ele vem e ele encontra o caminho de se manifestar, de reinar sobre nós, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Então, tomar esse Cristo como nosso viver, aí está a vida da igreja. Isso é muito importante. Se você vai estudar, você quer fazer um curso de teologia, então você estuda 1 ano. O professor te ensinou. Você estudou várias matérias e passou na prova. Então o professor disse, você passou, você já é um teólogo. Você adquiriu durante 1 ano um conhecimento. E agora que você obteve esse conhecimento, você já não precisa mais do professor. Você já tem o que o professor tinha. Aí você fala, tchau. O conhecimento é isso. Quando você obtém o conhecimento de alguém, você se vai. Você quer aprender a dirigir o carro. Aí alguém te ensinou a dirigir o carro. Quando você terminou de aprender, você fez a prova e passou.
Você já não precisa daquela pessoa. Você adquiriu um conhecimento daquela pessoa. A linha do conhecimento, ela é morte. Porque quando você adquire da pessoa o que você precisa, você já não precisa mais dela. Mas quando se fala da vida da igreja, é diferente. Nós não estamos transmitindo um conhecimento para vocês, mas vida. É diferente. O bebê, quando ele nasce, então a mãe começa a cuidar dele com todo amor. E a mãe não está transmitindo um conhecimento para ele. A mãe está alimentando ele, está cuidando dele. Então, isso não é um conhecimento, é vida. Ele vai crescendo, na medida que ele vai crescendo, ele vai precisando mais da mãe, da sua família. Isso é um princípio da vida. Nossas reuniões com o profeta Elias não é para transmitir conhecimento. Ah, eu já tenho conhecimento deles, eu já não preciso mais deles, estou indo embora. Não, não funciona assim. A igreja, ela é uma família. E ela precisa da vida. Não tomem o caminho do conhecimento, mas tomem o caminho da vida. Cada palavra, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse, o conhecimento mata, mas o Espírito, ele traz vida. Então eu preciso da vida que está na palavra. Quanto mais eu ganho vida, mais eu dependo, mais eu preciso. Ah, eu preciso desse profeta. Ele está trazendo palavra de vida para mim. Para onde eu vou? Para onde iremos nós, Senhor? Somente tu tem palavras de vida eterna. Então, o conhecimento, ele divide, mas a vida, ela edifica, ela nos une. Oh, irmãos, aí está o reino de Deus. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é alegria e é paz. Eu vou acrescentar e é gozo. Eu vou acrescentar e é felicidade. E é desfrute no Espírito Santo. Aleluia pelo reino de Deus. Aqueles que vão sair dessa terra, eles estão sendo trabalhados. Cristo está governando suas vidas. Então, com essa rápida introdução, eu quero começar lendo com vocês Apocalipse capítulo 3, o versículo 7. Estou dando as boas-vindas a todos que já estão na sala. Estou dando as boas-vindas a todos que estão nas nossas redes sociais. Eu vejo aqui muitos preciosos irmãos na sala já. Muito obrigado por se unir a nós. Muito obrigado de verdade. Eu vejo aqui vários preciosos irmãos. Glória a Deus. Irmãs, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. O irmão Miguel, estou vendo aqui. Miguel, seja muito bem-vindo, amado irmão Miguel. A vocês das redes sociais do Insta e do Face, do YouTube, muito obrigado. Apocalipse 3, o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Essas coisas diz o santo. Então, o livro de Apocalipse, ele revela Cristo. Os 22 capítulos, o Pai está revelando o Filho. Isso é muito importante. Então nós vamos ver Cristo aqui em muitos aspectos. Então aqui, ele está dizendo, essas coisas diz o santo. Quem é o santo? Cristo. Estou vendo o nosso irmão Gamaliel ali, a irmã Gênesis.
Sejam muito bem-vindos, nossos preciosos irmãos de Nicarágua. Vejo o irmão Gamaliel de barba. Glórias a Deus, preciosa família. O santo é Cristo. Ele é o único que é santo. Eu e você, nós não somos. Mas quando vivemos Cristo que é santo, nós somos santificados. A santidade se torna parte do nosso viver. Quando Cristo, que é santo, ele vive em nós, governa-nos, nós já não conseguimos falar o que falávamos. Nós não conseguimos murmurar como murmurávamos. Nós éramos malvados. Nós éramos imundos, impuros, cobiçosos. De repente, quando Cristo começa a governar, essas coisas vão desaparecendo. Por isso que o santo, ele passa a nos santificar dia a dia. A vida da igreja, ela é um viver Cristo, é um viver separado. Quando nós olhamos aqui, uau, Cristo é santo. Se ele vive em mim, eu também posso ser santo. Ele não pecou. Se ele vive em mim, ele vai me ajudar também a não pecar. Jesus é o Senhor. Isso é maravilhoso. Ao santo, o verdadeiro. Ele também é verdadeiro. Eu não sou verdadeiro. Você não é. Nós temos dificuldades. Mas Cristo, ele é verdadeiro. Nós podemos confiar nele. Se ele falou que se nós abrirmos mãos do pecado, da apostasia, nós vamos participar do arrebatamento, nós temos que confiar. Ele é verdadeiro. Ele vai nos levar. Nós vamos entrar na eternidade. Nós vamos governar com Cristo 1000 anos. Aleluia! Ele é verdadeiro. Uau, irmãos, esse Cristo é maravilhoso. Estou vendo aqui a nossa irmã Deise Areco, muito obrigado por estar conosco. Vejo a irmã de Holanda, preciosa irmã de Holanda, muito obrigado por estar conosco também. E aí segue. Aquele que tem a chave de Davi. O que quer dizer chave de Davi? The keys of David. A chave de Davi. Quando se fala de Davi, está falando de um reino. O reino que Deus prometeu a Davi. Eu não vou detalhar porque a mensagem ficaria muito extensa. Eu vou resumir rapidamente. Vamos ver o que quer dizer aquele que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Então, esse Cristo, ele tem essa chave. E ele decide quem entra no seu reino e quem não entra. Esse Cristo, depois dele cumprir toda a justiça do Pai, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Ele foi entronizado. Agora, como Melquisedeque, como aquele que reina por toda a eternidade, ele decide se eu entro ou se você entra. Por isso que essa igreja em Filadélfia, quando recebe essa carta, ela já precisa saber que Cristo, ele é o santo, ele é o verdadeiro. Então ele está dizendo, se você não for santo, como eu sou santo, você não entra no meu reino. Se você não for verdadeiro,
Como eu sou verdadeiro, você não entra no meu reino. Então ele tem uma chave. Quando a porta se abre dos céus, é porque ele abriu. E é porque ele veio buscar um povo para colocar dentro do seu. Mas ele também fecha essa porta. Irmãos, foi dado para Cristo todo o poder dos céus e na terra. Em sua ressurreição, ele agora reina. Ele tem essa autoridade. Aleluia por Cristo Jesus. Jesus é o Senhor. Mas ele tem a chave de Davi. Vamos ver então, 2 Samuel, capítulo 7. Abram comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 7. Se você já encontrou, vamos abrir então o versículo 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ler o versículo 12. Fala assim: Davi está conversando aqui com o profeta Natan. A princípio, quando Davi manifestou o seu desejo de construir o templo para Deus, ele trouxe a arca para Jerusalém, fez um lugar para ficar a arca. Mas ele não tinha paz. Ele queria construir uma casa para Deus. Ele falou com o profeta Natan, e o profeta Natan disse, ok, pode fazer, vai ser muito bom. Mas à noite, Deus veio ao profeta e disse, espera aí. Então Natan veio a Davi no outro dia e trouxe instruções. Davi, você não vai construir. Você pode fazer o projeto, preparar o material, mas o seu filho, o seu descendente vai construir uma casa. Então, 2 Samuel 7:12 fala assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então, ele está mostrando que o descendente de Davi vai ser colocado no lugar dele, e Deus está dizendo, estabelecerei o seu reino. Mas o versículo 13 é muito profundo. Este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quando ele usa a palavra para sempre, ele não está falando de Salomão. Porque Salomão, ele morreu. Então, o reino de Salomão, quando ele morreu, passou. Mas aqui, o descendente de Davi, por um lado é Salomão, mas por outro é Cristo. Há uma profecia aqui, que Cristo, como descendente de Davi, ele teria o seu reino para sempre. Veja, Deus promete o Messias desde Gênesis 3:15. Deus falou que o Messias viria. O homem caiu no pecado, e ele veio e ele disse: Satanás poderia até ferir o calcanhar do homem. Tobídio. Mas o descendente feriria sua cabeça. Então, o descendente da mulher, ele vem na cruz do Calvário, esse Messias, para destruir Satanás. E ele prometeu também para Abraão, que de Abraão viria o Messias, da sua descendência nasceria aquele que iria trazer a regeneração
e a justificação para o povo de Deus. Aqui ele está mostrando que esse Messias, ele vai estabelecer o seu reino. É muito importante vocês estarem claros. Nós temos o reino de Deus nos céus. Nós temos o reino de Deus na terra. Todos os lugares que Deus encontra alguém que faz a vontade dele, ali está o reino de Deus. Mas agora que ele está dizendo de um reino que vai estar em toda a terra, por 1000 anos. O reino de Davi restaurado. Cristo governando com o povo por 1000 anos. Oh, isso é maravilhoso. Eu não sei você, mas quando eu escuto essas palavras, eu tenho tanto desejo de não pecar mais, de abandonar toda a injustiça. Como você recebe essas palavras? Sabe, irmãos, nós seríamos muito miseráveis se depois de estarmos recebendo tantas instruções deste profeta, nós ainda ficássemos. Nós estaríamos envergonhando diretamente Jesus Cristo. Todos que perderem o arrebatamento, eles envergonham a Jesus Cristo. Porque é como se o sangue de Jesus, ele não foi suficiente para nos tirar do pecado. Isso é muito preocupante. O que é que está te vencendo? Você tem algum tipo de pecado que está te vencendo? Que você sente que está te dominando? O que é que passa na sua mente 24 horas? Você tem excesso de hormônios. E esse excesso de hormônio sempre vai levar você a ter pensamentos sexuais, desejos sexuais. Você não consegue controlar essa parte na sua vida. Não importa a parte que seja, mas você precisa buscar ajuda. Não fique com a sua boca fechada, dizendo está tudo bem, eu já resolvi, eu fiz um arrependimento aqui, já está certo, mas volta de novo. Volta de novo. Então, uma semana, você caiu. Na outra semana, você cai no mesmo pecado. Passa um mês, você voltou a cair. Isso quer dizer que você precisa pedir ajuda. As vaidades, você já venceu, eu falo para as irmãs, você já conseguiu vencer toda a vaidade? A vaidade, no original grego, é pecado sexual. Você conseguiu vencer toda a vaidade relacionada com o pecado sexual. Nós estamos falando da entrada em um reino. E se eu não for sincero com você, se eu não falar a verdade para você, você não vai alcançar. E a Bíblia fala, errais por não conhecer as Escrituras. Por que nós erramos? É por não conhecer. Então você pode dizer, mas eles sempre repetem as mesmas coisas. Ele sempre fala de arrependimento, de juízo. E eu quero que vocês saibam, eu vou repetir todas as vezes. No dia que eu parar de falar essas palavras, eu estou no inferno. É porque eu pequei e eu estou debaixo de acusações. Então, alguém que está debaixo de acusações não consegue pregar. Não consegue falar dessa maneira.
Mas se você está com o sangue de Jesus reconciliado, você tem que falar. O verdadeiro evangelho da cruz e do sangue é ele que nos liberta nesse momento tão crucial. Uma falha, um erro, nesse momento pode ser fatal. Nós estamos tratando da sua eternidade. Não estamos falando para você arrumar um melhor trabalho, ter um melhor casamento, técnicas para você atrair as pessoas, técnicas para você ser bom nessa terra. Não! Nós estamos falando da sua eternidade. E agora, daquele que tem a chave de Davi. Aquele que decide quem entra no seu reino. Nós temos tudo para entrar. Nós somos um povo que tem tudo para entrar. Nós só não vamos entrar se nós não quisermos. Por isso que o juízo vai ser muito pior para quem está nesse ministério que perdendo o arrebatamento. É pior. Porque nós tínhamos tudo. Nós somos o povo do pano de saco. Somos o povo que escuta o profeta falar. Nós somos o povo, irmãos, que estamos ouvindo essas instruções. Nós somos o povo da nuvem. O povo que está vendo a sombra de Deus Pai. Nós somos o povo que estamos vendo a chuva descer em todo o Quênia. Nós somos o povo que estamos contemplando o que esses profetas estão fazendo na terra. Eles feriram a Turquia, eles feriram a Síria, com um terremoto extremamente violento. Nós estamos vendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, eles feriram esses países. Nós vimos aqueles que falou do coronavírus, eles feriram todo o planeta Terra. Nós estamos vendo tudo isso. Nós somos uma geração que não tem como nós falharmos, só se quisermos realmente. Eles feriram, irmãos, o México com um terremoto violentíssimo, feriram o Nepal, o Japão, o Zika vírus no Brasil, quando eles estiveram lá, por causa do pecado sexual e por causa do carnaval, por causa da idolatria, por causa de toda a imoralidade. O Zika vírus veio. Nós estamos vendo aqueles que transportam a sombra de Deus Pai. Eu estava no Quênia quando eles colocaram as linhas, as pessoas ficaram quase 2.000 cegos, surdos, e eles passaram no meio. E eles diziam, a sombra vai tocar em vocês. Aqueles que a sombra de Yahweh tocar, você vai ver, você vai ouvir. E eu estava a menos de 2 metros, e eu via as pessoas sendo curadas e gritando. Nós não podemos fechar nossos olhos para essa visitação. O próprio Deus Pai, ele está na terra. Ele veio na sua nuvem assustadora e terrível. E é assim, irmãos, eles sempre falam, se você acreditar, está tudo bem. Se você não acreditar, eles falam, Deus Pai não se importa. Não se importa. Então, eu estava considerando o que aconteceu na Turquia e na Síria. Aquelas pessoas foram pegas de madrugada, mais ou menos 4 horas da madrugada. Você já pensou daquelas
milhares que morreram. Quantos estavam em pecado? Quantos não estavam preocupados? Quantos estavam adorando Alá? Quantos brigaram? Quantos tinham problemas financeiros? Quantos tinham problemas imorais? Eles deitaram naquela noite e eles não levantaram daquela cama nunca mais nesse corpo. Eles foram sepultados debaixo de concretos. Hoje, eles já não estão mais nessa terra, mas eles estão vivendo em outro lugar. Muitos saem para trabalhar de manhã e não voltam nunca mais para casa. Nós não sabemos se o Senhor, Ele vai aparecer para nós antes. Se for nosso dia, nós precisamos estar totalmente reconciliados. E o arrependimento traz o sangue de Jesus. E o sangue traz a reconciliação. Limpa nossas vestimentas, uma noiva santa, pura, separada. Você precisa colocar todo o seu ser nesse novo reino, nesse novo céu, nessa nova terra. Você precisa acordar de madrugada pensando nesse reino. Você precisa estar todo dia pensando nesse reino. Você precisa deitar na cama pensando nesse reino. Honrando a Jesus, amando a Jesus, tendo Jesus como centro da sua vida, obedecendo a Jesus. Esse é o tempo agora. Você precisa viver como uma noiva que deseja esse esposo. Hoje eu ouvi alguém falar, eu achei tão interessante. Ele disse, se eu pegar um táxi ou um Uber, e eu quero ir a um determinado lugar. Então eu estou dentro do Uber ou do táxi, mas o motorista, o dono do carro, ele está pronto para me levar, mas ele só vai conseguir me levar no meu destino se eu falar o endereço para ele. Se eu falar aonde eu quero ir para ele. Muitos querem entrar no céu, mas não têm realmente o endereço. E Jesus disse, eu sou o caminho. Então, como vamos entrar no céu se não conhecemos o caminho? Se não temos intimidade com esse Jesus Cristo? Não gostamos de orar. Não gostamos de ler a Bíblia. Não gostamos de pregar o Evangelho. Perdemos muito tempo nas redes sociais. E aí você fala, eu quero ir para o céu. Para aí, você está brincando comigo. Você é um brincalhão. Não funciona assim. Esse é o momento que nós temos que rever nossos caminhos. Esse é o momento que temos que rever o nosso viver. Eu gostaria de ler mais um versículo. Eu tenho que ser mais rápido, meu tempo já está terminando. E eu tenho tantos versículos e não consegui ler. Lucas 9:11, por favor, abram comigo. Eu vou ler mais rápido. Lucas capítulo 9, versículo 11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade
de curas. Quando Jesus estava na terra, o foco era o reino de Deus. E quando ele falava do seu reino, não pense que ele falava coisas bonitas só. Ele falava, se aparta do pecado, da injustiça. E ele falava do seu reino, que a vida santa é a vida que vai nos conduzir para o reino de Deus. Eu quero ler ainda Lucas capítulo 10, versículo 8. Vire a página, por favor, Lucas 10, 8. Eu vou ler mais rápido. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. 9. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Por um lado, Jesus falava do reino, mas por outro, ele está enviando os discípulos. Você precisa falar do reino. Você precisa ajudar as pessoas a abandonar o pecado. Você precisa ajudar as pessoas a viver uma vida santa. Porque esse mesmo Jesus disse, sem santidade, ninguém verá a Deus. Isso é o evangelho que ele pregava. Eu preciso seguir lendo mais alguns versículos com os senhores. Marcos, capítulo 12, versículo 34. Volte um livro para trás, por favor. Marcos, capítulo 12. Esses versículos são tão preciosos, mas eu não vou ter tempo de ler todos e nem de explicá-los. O 34, vendo Jesus que ele havia respondido, sabiamente declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Aí se você for ler o 35, o 36 e o 37, aí está a revelação. Davi, ele não era a não ser um servo. Eu vou ler, eu preciso ler. Jesus ensinando no templo do 35, perguntou: como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Veja, disse o Senhor. Esse primeiro Senhor é Deus. Ao meu Senhor. Aí nós temos o segundo Senhor, é Cristo. Davi está dizendo, disse Deus a Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então Deus está falando para Cristo, assenta à minha direita. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. 37, o mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois? É ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ah, irmãos, aqui está o reino. Esses versículos são tão doces, há uma revelação tão profunda que espero em outra oportunidade ter tempo de compartilhar com os senhores. Eu gosto muito do Salmo 96, versículo 10. Eu vou ler alguns versículos de dois salmos, o Salmo 96 e o Salmo 97. É tão doce esses salmos. O Salmo 96, vejam, do Salmo 89 até o Salmo 105, já está acontecendo os 1000 anos. Eu vou repetir, do Salmo 89 ao Salmo 105, está dentro dos 1000 anos. Não é mais esse tempo que eu e os senhores estão. Não é os 7 anos com o anticristo, já é os 1000 anos. Aí tantas revelações nesses salmos aqui. Eu vou ler apenas o Salmo 96, o versículo 3. Fala assim, primeiro 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aqui nós estamos dentro dos 1000 anos. Hoje
Vocês não vão ver isso passar. Agora, veja o versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Durante os 1000 anos, o reino de Davi restaurado. Reina o Senhor. O Senhor Jesus vai estar reinando. E no seu reino nós temos justiça e nós temos paz. Olha o versículo 13. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante sua fidelidade. Durante os 1000 anos. Uau, que doce! Agora o 97, versículo 1. O próximo salmo, Salmo 97, 1. Reina o Senhor, aleluia. Que precioso, reina o Senhor, regozija-se a terra, alegra-se as muitas ilhas. Aqui nós temos Cristo reina e a terra se alegra. Irmãos, quando Cristo reina, há alegria na terra. Quando Satanás reina, nós estamos vendo o que está passando. Tem tantos versículos tão lindos. Eu quero ler ainda. Não dá mais tempo. O Salmo 98. Marque aí, Salmo 98, versículo 4, versículo 6. Salmo 99, versículo 4. Salmo 100, versículo 1. Todos são doces, mas não tenho mais tempo de ler. Quero ler com os senhores 2 versículos, 2 livros mais, e eu creio que já vamos finalizar. Lucas 19, 14, por favor. Lucas 19, versículo 14. Essa parábola é muito forte, eu tenho tomado para mim todos os dias. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Como é isso na prática? Você está vendo um filme, 2 horas. Mas eu estou vendo aqui um filme. Você está dizendo para o Senhor: eu não quero que nessas 2 horas o Senhor reine sobre mim. Mas é pecado ver um filme? Em 2 horas, quantas almas você poderia ter evangelizado? Ou você está vendo com seus amigos, saindo com seus amigos, tranquilo, passeando, tirando férias. Aí você fala: Senhor, nesse período, eu não quero que o Senhor reine sobre mim. É a minha vida. Eu quero fazer as minhas coisas, o que eu gosto de fazer. Então, por favor, não reine sobre mim. Ou você está sozinho, no seu quarto. O que você faz quando ninguém está te vendo? E você percebe que ninguém está vendo, eu estou no quarto fechado. Seu computador, o seu celular, o que você faz com a liberdade que você tem? Naquele momento vem aquele desejo. Eu preciso ver isso, depois eu vou apagar. Nesse momento você está dizendo: eu não quero que o Senhor reine sobre mim. Todas as vezes que nós caímos na nossa carne, Senhor, não reina sobre mim. E todas as vezes que nós pecamos e não nos arrependemos, passa 1 hora, 2 horas, 10 horas, 24 horas, Senhor, não quero que o Senhor reine sobre mim. Isso aqui é muito grave. E na hora do arrebatamento, esta semana os profetas disseram, nós estávamos no clamor da meia-noite e nós ouvimos uma profecia. E eles falaram o que vai acontecer 1 minuto depois do arrebatamento. Eles disseram que Deus os levou em toda a terra. E as pessoas se reuniam e diziam: uau, o arrebatamento aconteceu. É verdade.
É verdade o que a Bíblia dizia. E outros cristãos falavam em choro, não queriam comer, rolavam no chão, choravam, rangiam os dentes. Mas já era tarde demais. É real. Isso vai passar. Se você estiver pronto, o arrebatamento vai acontecer. Se você não estiver pronto, o arrebatamento vai acontecer. Vai. Não brinque com sua eternidade. Não faça isso. Não faça. Há um povo que vai sair da terra. Tem um povo que vai deixar a terra. E esse povo tem que estar você no meio. Você tem que estar incluído. Você não pode pensar diferente. Eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim. Você só precisa fazer alguns ajustes na sua vida. Deixar algumas coisas, deixar algumas amizades. Você precisa abrir mão de algumas prioridades que você tem. Alguns pecados que se tornam pecados de estimação. Você tem que abrir mão dessas coisas. Se você fizer alguns ajustes, você vai entrar. E eu quero ler o último versículo. Não tenho mais tempo. Oh, Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 24. Por favor. Eu vou ler 2 versículos, o 24 e o 25. 1 Coríntios 15, o 24 e o 25. Fala assim. E então virá o fim. E então virá o fim. E então virá o fim. O que é o fim? O fim, irmãos, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim é os 7 anos do anticristo. 7 anos. E então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. 25, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos vossos pés, dos seus pés. Eu quero finalizar encorajando você. Cristo tem a chave de Davi. Apocalipse, quando ele fala para Filadélfia, aquela igreja que não foi repreendida, ela tem uma posição adequada, um viver adequado. Ela vive se arrependendo, ela vive chorando, ela vive em pano de saco. Filadélfia é uma igreja que vive clamando o sangue de Jesus. Por isso é de pouca força. Eles não confiam neles mesmos, não confiam nas suas habilidades. São irmãos e irmãs que não confiam no orgulho. O seu velho homem está sempre ali se manifestando, mas ele se volta para o Senhor. Eles se arrependem. Não são super-homens, super-mulheres, são cristãos que vivem chorando, se arrependendo. Peça ajuda. Você precisa aprender a pedir ajuda. Não fique pensando. Eu recebo muitas ligações. Hoje eu recebi uma mensagem e a pessoa dizia para mim: olha, eu sei que o senhor tem muitos compromissos, por isso eu estou só gravando esse áudio e eu estou precisando de ajuda. Mas olha, quando o senhor tiver tempo, isso não é verdade. Não é verdade. Eu tenho muito tempo. Muito tempo. Se você ficar porque você não quis pedir ajuda, ele é muito ocupado, o bispo é muito ocupado, isso não é verdade. Não é.
De repente eu vou demorar 10 minutos para te atender, responder sua mensagem, ou meia hora. Eu termino uma reunião, mas eu vou te responder. Peça ajuda. Você não está conseguindo se arrepender sozinho? Peça ajuda. Você não está conseguindo fazer um arrependimento que você está percebendo que vem com lágrimas? Peça ajuda. Eu estou me arrependendo de maneira muito superficial. Peça ajuda. Agora não é hora de você errar. Muitas vezes a humildade, por trás da humildade tem o orgulho. Eu não quero pedir ajuda porque você é uma pessoa orgulhosa. Você não quer admitir, mas há orgulho na sua vida. E esse orgulho está em Laodiceia. Laodiceia é a igreja orgulhosa. Ela é pobre, ela é cega, ela está nua, ela é miserável. Porque é uma igreja orgulhosa. Esse é o momento de pedir ajuda. Você não está conseguindo? Peça ajuda. Recentemente, eu recebi uma mensagem pelo meu WhatsApp. Alguém escreveu para mim e disse, eu não sei me arrepender. O senhor pode me ajudar? Eu imediatamente falei, claro que eu posso te ajudar. Posso te ajudar, sim. Então eu peguei alguns vídeos de arrependimento que está no canal em português e eu enviei para a pessoa. Falei, olha, aqui tem alguns vídeos de arrependimento, veja se o senhor consegue. Aí passou 2 dias, me escreveu, eu não consegui, o senhor pode me ajudar? Falei, posso, vamos marcar uma reunião sábado. Tá bom, às 2 da tarde? Tá bom. Fiquei na sala com essa pessoa, o conheci, fiquei 2 horas com ele. Vamos nos arrepender juntos. E a reunião foi tão boa que eu não vi nem passar o tempo. Peça ajuda. Peça ajuda. Depois que o arrebatamento acontecer, não adianta mais. Você não vai encontrar pessoas para te ajudar. Vai ser cada um por si. Você não vai encontrar pessoas para te ajudar. E você sabe que depois do arrebatamento, só tem uma chance para você entrar no céu, é sendo assassinado pelo anticristo. Decapitado, torturado. Não encontre, não busque esse caminho mais difícil. Porque a maioria dos cristãos que vão ficar, o profeta viu que eles vão para o inferno, que eles não vão suportar os sofrimentos, não vão suportar a tortura, não vão suportar a tortura. Não vão suportar. Você vê seus familiares sendo cortados na sua frente, pedaço por pedaço, você vai se entregar. Você vê um filho, uma mãe, um pai, a família foi capturada, você vê na sua frente sendo cortado pedaço por pedaço, você não vai aguentar. Por favor, peça ajuda agora. Depois do arrebatamento, nós temos a era dos Judas. Aquele que traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Os Judas vão se manifestar. Todos vão ser traidores, atrevidos. Todos vão agora ganhar dinheiro para entregar aos cristãos. Peça ajuda agora. Para de ser orgulhoso. Você não está conseguindo vencer pecado. Não está conseguindo se arrepender? Peça ajuda, insista. Insista. Ah, mas eu não pode. Me ajuda, por favor, me ajuda. Aquela viúva, ela foi naquele juiz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ela insistiu. Ela ficou insistindo até que aquele homem disse, eu preciso ajudar essa mulher. E o Senhor falou, por acaso, quando o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? Peça ajuda. Busque ajuda. Depois do arrebatamento, você não vai mais poder encontrar ninguém para te ajudar. Eu quero finalizar com uma oração.
Por favor, vamos receber a Jesus. Ah, eu já recebi Jesus no meu coração. Mas se você continua pecando, é melhor você receber de verdade. Repita comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te recebo nesse momento como meu único Senhor e Salvador. Senhor, eu não tenho permitido o Senhor reinar na minha vida. Eu não tenho vivido a Cristo. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu percebi que o Senhor tem a chave de Davi nas suas mãos. O Senhor decide quem entra e quem não entra no seu reino. Senhor, humildemente eu te imploro, não me deixa ficar de fora do teu reino. Por favor, Senhor, me ajuda a viver uma vida santa, uma vida justa. Senhor, me ajuda a fazer alguns ajustes na minha vida, a deixar coisas que eu gosto para viver Cristo. Muito obrigado, Senhor. Me coloca com segurança dentro do teu reino. Hoje eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu te abençoo no nome de Jesus e eu oro para que o Senhor Deus Pai te coloque dentro da eternidade. A você que está conosco nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube, muito obrigado. Por favor, comparta essa mensagem, esse discipulado com alguém. Dá um like aí na mensagem para que a gente possa alcançar mais pessoas e evangelizar também. Está bem? Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Agora, nós